Salve, salve, galerinha deste Piauizão, deste Brasilzão. O meu boa noite a todos que nos acompanham aqui pelo canal Educação. Já estou vendo galerinha se conectando com a gente aqui. Meu boa noite para você que já está conectado em sala de aula. Boa noite, Santo Antônio de Lisboa. Boa noite para você que já se encontra conectado também com a gente pelo YouTube. Hoje, iniciou mês novo, né, professor? Mês novo, assunto novo. Hoje a gente vai começar um tópicozinho bem bacana, porque ele depende tanto do processo matemático algébrico, onde eu posso estar me utilizando de contas, como se eu for bom de raciocínio, dá para fazer de cabeça. E você vai já entender do que se trata. Eu acho que já estão até curiosos já. Vem cá comigo, deixa eu te mostrar o conteúdo. Mês novo, conteúdo novo. Olha o conteúdo. Sequências. Quando eu coloco lá conteúdo sequências, o que vem na mente de vocês? Professor, sequência é número, não é? 1, 2, 3, 4, 5, um número que vem depois do outro, mais ou menos. A ideia de sequência, sempre que vem à cabeça da gente, é que a sequência precisa necessariamente ser formada por números. Mas vocês sabiam que a sequência pode ser formada não só por números, mas também por letras, por imagens, por palavras, professor? Eu posso ter uma sequência desde que eu consiga perceber um padrão. Eu consiga perceber como que faz para achar o próximo termo, e o próximo termo, e o próximo termo. Percebendo apenas como que se dá a variação de cada uma delas. Então, eu vou começar brincando um pouquinho com vocês, e eu queria a participação de vocês, esse retorno, para ajudar ainda mais na compreensão. Então, prof, hoje, o que a gente vai estar fazendo com vocês? Vai estar definindo direitinho e apresentando para vocês como que é a representação de qualquer tipo de sequência. Qual que é o objetivo? Depois de realizar essas fundamentações, a gente vai apresentar para vocês o que chamamos de lei de formação. É uma fórmula pronta que me ajuda a achar qualquer termo da minha sequência. Vocês vão ver que é bem bacana. Professor, se eu não estiver entendendo, posso perguntar? Pode não, deve. E pergunte mais de uma vez, até que você esclareça completamente as suas dúvidas. Então, o que é que a gente tem por definição em uma sequência? Eu tenho ali alguns exemplos de sequências. Professor, lê comigo lá, ó. A sequência das estações do ano, ela é finita, pois tem um Desculpa, eu que li errado, deixa eu ler para cá. É melhor aqui. A sequência das estações do ano é finita, pois tem um último elemento. Agora sim, eu estava lendo pelo retorno, estava pequenininho lá. Professor, estações do ano, primavera, verão, outono. Se você fosse completar para mim, você ia dizer para mim inverno, não era, professor? Por quê? Cara, já ficou na cabeça, só são 4 estações do ano. Se o senhor falou primavera, verão ou outono, o próximo obrigatoriamente teria que ser inverno. Opa, Patrícia, boa noite, Patrícia, seja bem-vinda. Chat está ao vivo aí, só para você conversar com a gente na hora que surgir a dúvida ou na hora que você precisar participar com a gente, tá bom? Outro tipo de sequência, professor, sequência dos números primos. Esta já é infinita, professor. Professor, finita que tem fim, infinita que não tem fim, professor. Quem são os meus números primos? Professor, 2, 3, 5, 7, 11, 13. Professor, ele vai continuar. Eu tenho infinitos números primos. Então, só nessa primeira tela aqui, professor, eu já entendi que eu posso ter uma sequência numérica e essa sequência ela pode se dar de forma finita ou ela pode se dar de forma infinita. Então, toda sequência é aquela que apresenta, professor, uma ordem, um padrão, onde analisando esse padrão, você consegue perceber quanto que vale o próximo e o próximo e o próximo termo dessa sequência. Como é mais comum a análise e a interpretação das sequências numéricas, esta também é a sequência que é mais cobrada nas avaliações. Professor, estou vendo ali,
Determinação de uma sequência, professor. Eu tenho que uma sequência pode ser representada de que forma? Professor, a sequência ela pode ser representada por A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, até chegar no último termo da minha sequência que eu represento como sendo AN, professor. E uma sequência numérica, ou seja, os valores de uma sequência, podem ser determinados, pelo menos a primeira forma que eu vou apresentar para vocês. Eles podem ser determinados por uma fórmula de recorrência. O que é isso? A fórmula de recorrência, ela diz para mim que eu tenho como achar o próximo termo da minha sequência, professor. Eu tenho como achar o próximo termo da minha sequência, conhecendo-se o termo imediatamente anterior, professor. Tipo, pela lei de recorrência ou fórmula de recorrência, eu consigo achar o segundo termo conhecendo-se o primeiro. Eu consigo achar o terceiro termo conhecendo-se o segundo. Eu consigo achar o quarto termo conhecendo-se o terceiro e assim sucessivamente, que é o que ele coloca para a gente. Agora, para facilitar mais ainda a tua compreensão, é mais prático que eu apresente alguns exemplos para vocês. Olha aqui exemplos de fórmula de recorrência para você estar trabalhando comigo. Eu quero que vocês analisem comigo essas três sequências numéricas aí, tá bom? E você tente descobrir qual que é o número que está faltando ali, professor, naquela caixinha. No primeiro exemplo, eu tenho 2, 5, 8. Quem é o próximo? Quem já souber aí pode responder para a gente. Você sabe, Patrícia? Pessoal de Santo Antônio de Lisboa. No segundo exemplo, 3, 6, 12. Quem é o próximo? E no terceiro exemplo, 1, 3, 7. Quem é o próximo? Prof, espera aí. Em cada uma dessas sequências, eu tenho aqui, professor, esse 2 aqui, ó, é o primeiro elemento, é o meu A1, professor. Esse 5 aqui é o meu A2. Esse 8 aqui é o meu A3. Eu quero saber quem que vai ser o A4, professor. Quem que vai ser o próximo termo, o quarto termo dessa sequência? Como é que eu poderia estar fazendo isso? Professor, eu tenho que perceber um padrão, uma forma pelo qual a sequência varia. Isso eu analiso do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro, do terceiro para o quarto. Será que tem uma lógica aí? Será que tem um padrão? Deixa eu ver aqui, professor. Começou com 2. Foi para o 5. Professor, 2, 5 e do 5 para o 8. Professor, eu acho que ali está variando de 3 em 3. Vocês concordam comigo? Deixa eu ver. 2 mais 3 dá 5. 5 mais 3 dá 8. Então, eu já posso concluir, professor, que aquele carinha que está faltando lá, professor, ele vale exatamente, professor, 8, 9, 10, 11, professor. O carinha que estaria faltando aqui era o 11. 2, 5, 8, o próximo seria o 11. O que seria a nossa fórmula de recorrência, professor? O que seria a nossa fórmula de recorrência aqui? A fórmula de recorrência diz que nós podemos achar cada um dos termos dessa sequência conhecendo-se o termo imediatamente anterior. Como é que nós representamos o termo da frente? Como é que a gente representa o cara que está na frente? Eu represento como sendo AN, professor. Então, meu cara da frente é o AN. Nesse caso, para mim achar o cara da frente, eu tenho que pegar o anterior e acrescentar a este 3 unidades. Como é que eu represento o termo anterior? O termo anterior eu represento como sendo a N menos 1, professor. Isso aqui é a representação simbólica do meu termo anterior. Professor, então, para a gente achar aquele 11, eu peguei o termo anterior e acrescentei 3 unidades.
Então, significa dizer que para mim achar o próximo termo depois do 11, professor, era só pegar o meu 11 e acrescentar o 3. Se eu quisesse o próximo termo, pegava o anterior, acrescentava 3. Pegava o anterior e acrescentava 3. E isso eu poderia fazer até o termo que ele viesse a perguntar para mim. Então, professor, essa aqui seria a representação do que nós chamamos de lei de formação. Ou seja, para nós acharmos, professor, esse elemento aqui, que é o quarto termo da minha sequência, eu preciso ter o terceiro termo, professor, obrigatoriamente. Ou seja, o quarto termo é igual ao A, 4 menos 1 dá 3, mais 3. Ou seja, o quarto termo é eu pegar o terceiro termo, que é 8, mais 3. O meu quarto termo, professor, vai ser 11. Percebeu a ideia aí? Professor, então esse cara aqui, ele vale 11, né, professor? E lá, de amarelo, é a lei de recorrência dessa primeira sequência. Diz para mim, quanto que vocês acham que vale ali, professor, o elemento depois do 12 no segundo exemplo? 3, 6, 12. 3, 6, 12. Quem é o próximo elemento ali? Tem que perceber um padrão. Professor, do 3 por 6, do 6 por 12. Entenda que essa variação, ela pode acontecer realizando-se uma operação matemática, realizando-se mais de uma operação matemática. Eu posso ter, professor, números que são encontrados a partir da adição. Eu posso ter números na sequência que são obtidos a partir da subtração. Professor, eu posso ter números que são obtidos pela multiplicação, pela divisão, ou até mesmo por mais de uma dessas operações juntas. Eu posso somar e logo em seguida multiplicar. Eu posso, professor, triplicar e depois dividir. Professor, eu posso mexer até mesmo com potências. Então, perceber o padrão, a lógica de como uma sequência varia, às vezes não é tão simples. Nessas situações, nós iremos recorrer a algumas fórmulas que estão lá para vir a facilitar esse desenvolvimento e o reconhecimento de cada um desses elementos. No caso do segundo exemplo, se você não percebeu, vamos ver se a gente consegue aqui. Nós tínhamos 3, 6, 12. Eu acho que você percebeu que os valores na segunda sequência, eles estão dobrando. Ou seja, quer dizer que para a gente achar o segundo, conhecendo-se o primeiro, eu pegaria o primeiro e multiplicava por 2. Quer ver? Testa aí, ó. 3 vezes 2 dá 6. 6 vezes 2 dá o 12. Então, o próximo seria 12 vezes 2, vai dar 24. Se eu te perguntasse quem é o próximo termo, professor, é 48, dobrou. Como é que você fez para achar o 48? Você pegou o 24, que é o termo anterior, e multiplicou por 2. Então, se eu perguntasse qual que seria uma fórmula que eu utilizaria, qual que seria a fórmula de recorrência que eu utilizaria para essa segunda sequência? Fórmula esta que acharia para mim todos os termos dessa sequência. Professor, a fórmula seria AN é igual, AN é o termo que eu quero, beleza? É só você pegar duas vezes o termo anterior. Só lembrando que esta representação aqui, AN menos 1, ela representa para a gente o termo anterior em todas as relações que eu estou colocando. Ou seja, na primeira sequência, o meu AN, que é o termo que eu quero, no caso, o Nzinho lá, professor, representa justamente o elemento que eu estou querendo. Se eu quero o quarto termo, no lugar do N eu coloco 4. Se eu quero o quinto termo, no lugar do N eu coloco 5. Se eu quero o sexto termo, eu coloco 6. Eu quero o sétimo termo, eu coloco 7, e aí vai. Então, eu tenho lá que o AN é só pegar o termo anterior e acrescentar 3 na primeira sequência. Já na segunda sequência, professor, eu pego o termo anterior e dobro, e multiplico por 2.
E naquela terceira sequência, será que você conseguiu perceber? Alguém aí se arrisca? Quanto que vale lá o último elemento? 1, 3, 7. Qual que é o próximo número depois do 7? Professor, peraí. A primeira lá o senhor fez somando. A segunda o senhor fez dobrando, multiplicando. E o senhor comentou agora há pouco com a gente que não necessariamente, não é obrigatório que seja apenas uma operação matemática. Pode ser, professor, mais de uma, na mesma situação. Alguém consegue perceber como é que está se dando aquela variação ali na terceira sequência? Deixa eu ver, professor. Do 1 para o 3 variou 2, né? Do 3 para o 7 não variou 2. Professor, não é de 2 em 2, não. Professor, será que é triplicando? 1 vezes 3, 3. 3 vezes 3, 9 também, não é triplicando, não. Vamos tentar mais de uma operação? Será que se a gente dobrar, professor, dobrar 1 vezes 2 dá 2. Não, lá dá 3. Mas espera aí, professor, se eu dobrar e logo em seguida acrescentar uma unidade, eu acho que dá certo. Quer ver? Testa comigo. Pega 1, dobra 1, dá 2. A este 2 que eu encontrei quando eu dobrei, acrescenta uma unidade. Professor, o dobro de 1 é 2, mais 1 dá 3. O dobro de 3 é 6, mais 1 vai dar 7. O dobro de 7, grande Gabriel, boa noite, querido, seja bem-vindo. O dobro de 7 é 14, mais 1 vai dar exatamente 15. E, professor, nunca que eu imaginar que aí eu teria que realizar duas operações matemáticas. Aí o senhor vai ter que usar multiplicação e adição, não é? O senhor pega o termo anterior, o senhor dobra e depois acrescenta uma unidade. Ou seja, a lei de recorrência aqui seria AN é igual a 2 vezes o AN menos 1, que é 2 vezes o termo anterior, acrescentando uma unidade. Então, com essa relação, eu poderia simplesmente encontrar o próximo termo depois do 15. Ah, professor, mas dá para fazer sem a necessidade dessa expressão, sem a necessidade dessa relação. Dá sim, gente. O que a gente está colocando em amarelo para vocês é basicamente a justificativa do que vem a ser uma lei de recorrência, ou também podemos chamar de fórmula de recorrência. A fórmula de recorrência é justamente as operações, a operação ou as operações matemáticas que você realiza com o termo anterior para encontrar o termo subsequente. Pegou? Professor, mas espera aí, eu preciso aprender aquelas relações? Não, gente, eu queria apenas que vocês percebessem que, no primeiro exemplo, eu peguei aquele AN-1, que é o meu termo anterior, e acrescentei 3 para achar o próximo. Eu quero que vocês percebam que, no segundo exemplo, eu peguei o termo anterior e multipliquei por 2. Eu só queria que vocês tivessem percebido que, para achar aquele 15, eu peguei o termo anterior ao 15, que era o 7, multipliquei por 2 e acrescentei uma unidade. Era só isso que eu queria que vocês percebessem. Deu certo? Então, de boa, professor. Se eu já entendi, basicamente, o que é uma lei, o que é uma fórmula de recorrência, e vocês vão entender por que eu disse que vocês não se preocupassem em aprender a lei de recorrência. Sabe por quê? Porque entre eu utilizar uma lei de recorrência e eu utilizar a fórmula do termo geral, eu sempre vou optar por utilizar a fórmula do termo geral. O que é uma fórmula do termo geral? Cara, é top das galáxias. Deixa eu ver aqui, sequência numérica, isso, as definições iniciais para a gente apresentar as duas principais sequências numéricas aqui para a turma da etapa 7, que seria a progressão aritmética e a progressão geométrica, é isso mesmo, Gabriel? Então, ele diz aqui para mim que uma sequência numérica pode ser determinada por uma lei de formação que associa a cada número natural n diferente de zero uma fórmula. A n é igual a esse f de n. Ou seja, o termo AN, gente, ele
é chamado de termo geral da minha sequência. Ou seja, aquele AN que nós utilizamos agora há pouco, o cara lá da frente. Só que qual que é a diferença principal da lei de recorrência para a lei do termo geral ou para a fórmula do termo geral? É que a lei de recorrência é aquela que utiliza-se apenas das operações matemáticas aplicadas ao termo anterior para achar o termo subsequente. Já a fórmula do termo geral, ela é mais prática para mim. Eu não preciso conhecer o termo anterior para achar o subsequente, e nem o próximo do próximo do próximo. Tipo, se eu perguntasse para vocês, em quaisquer uma daquelas sequências, naquela primeira sequência, eu perguntasse para você qual é o cara que está lá na posição 20, que está lá na frente. Professor, pela lei de recorrência, eu tinha que fazer de um por um, de um por um, de um por um, de um por um, até chegar nesse 20º termo, professor. Olha o tempo que a gente teria. Professor, daria um certo trabalho. Já a fórmula do termo geral, ela diz para mim, eu quero achar o cara que está lá na posição 20, eu quero achar o termo dessa sequência que está na posição 20, eu quero o 20º termo dessa sequência. Eu não vou precisar achar, professor, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, e achando de um por um até chegar lá, não? Não. Ele diz aqui para mim, essa lei de formação associa a posição que o termo ocupa na sequência com o próprio valor do termo. Diferentemente da fórmula de recorrência, essa fórmula permite o cálculo de qualquer termo da sequência sem depender do termo antecedente ou de qualquer outro. Traduza, professor, ele está dizendo para mim que a fórmula do termo geral acha para mim qualquer termo da sequência, independente de eu conhecer ou não o termo anterior. Toda sequência numérica tem uma fórmula de recorrência, toda sequência numérica tem uma fórmula do termo geral. Para sequências específicas, ou seja, para sequências que têm particularidades específicas, a gente tem fórmulas próprias para cada tipo de sequência. E a gente vai apresentar essas fórmulas devagarzinho para vocês. Então, eu vou começar, queridos, brincando um pouquinho com vocês mesmo, para testar mesmo a parte algébrica e operacional. Vamos testar aqui conta, professor. Vamos fazer um pouquinho de conta, contas estas até simples, para a gente obter elementos, termos de uma sequência. Então, nesse primeiro exemplo, ele quer que você determine os 5 primeiros termos de uma sequência que é definida por esta lei de recorrência, ou seria lei de formação. Professor, alguém pode me dizer isso aí é uma lei de recorrência ou é uma lei de formação? Professor, aqui é uma lei de recorrência ou é uma fórmula, ou é uma lei do termo geral? Hein, gente? É uma lei de recorrência, eu falei lei de formação, formação do termo geral, tá bom? Professor, isso aí é uma fórmula do termo geral. Professor, como é que o senhor sabe que é uma fórmula do termo geral? Porque para mim achar qualquer termo da minha sequência, eu não preciso achar o anterior. Vou explicar para vocês. O que é que ele quer aqui? Ele quer que nós encontremos os 5 primeiros termos da minha sequência. Ele quer que eu encontre o A1, ele quer que eu encontre o A2, o A3, o A4 e o A5. É isso que ele quer que a gente encontre. O meu trabalho aqui, deu quanto, Gabriel? 4, 7, 10, 13, 16? Vamos ver aqui. O meu trabalho aqui é pegar o termo em questão, a posição do termo, no caso, primeiro termo esse 1, esse 2, esse 3, que representa o terceiro termo, esse 4 e esse 5, e substituir onde tiver o N na fórmula e realizar as operações que estarão sendo apresentadas. Então, o meu A1 aqui, professor, ele vai ser igual a 3 vezes 1 mais 1. Aí você vai fazer aqui a conta, né? Lembra que você tem que fazer primeiro a multiplicação, né? Multiplicação e divisão.
a gente faz sempre antes das adições e subtrações. Então, 3 vezes 1 vai dar 3 mais 1. Professor, o primeiro termo dessa sequência é 4. Vou fazer aqui o segundo termo. Se você não entender, vai no chat e coloca para mim, tá bom? O segundo termo dessa sequência, professor, vai ser 3 vezes 2 mais 1. 3 vezes 2 dá 6. 6 mais 1 vai dar 7. Professor, o terceiro termo vai ser 3, que é esse 3 aqui, ó, vezes o n, que é 3 também, mais 1. 3 vezes 3 dá 9. 9 mais 1 dá exatamente 10. Já achei os 3 primeiros termos dessa sequência. Gente, à medida que você vai encontrando os termos da sequência, eu queria que vocês fossem tentar também perceber se já nós não conseguimos identificar um padrão. Ou seja, uma forma pelo qual eu já consigo concluir de cabeça qual que seria o próximo termo depois do 10. Qual que seria o quarto termo? Eu tenho ali 4, do 4 foi para o 7, do 7 foi para o 10. Eu acho que você já percebeu como é que a sequência está variando. Professor, essa sequência, ela está variando de 3 em 3, professor. Então, o próximo termo é 13, o próximo termo é 16, o próximo termo é 19. Ela varia de 3 em 3. Mas se você não conseguiu perceber, é só você continuar utilizando essa fórmula. O quarto termo vai ser 3 vezes o n, que é 4, mais 1. Resolvendo 3 vezes 4 dá 12. 12 mais 1 vai dar 13. O quinto termo, professor, vai ser 3 vezes 5 mais 1. 3 vezes 5 vai dar 15 mais 1. 15 mais 1 vai dar 16. Conseguiu perceber? Por que eu estava falando agora há pouco que essa fórmula que vocês estão visualizando, ela é uma fórmula do termo geral? Porque se eu perguntasse para vocês, eu quero que você diga para mim qual é o cara que está lá na posição 20. Será que eu ia precisar achar o sexto, o sétimo, o oitavo? Eu precisava ir achando todos os termos dessa sequência até chegar na posição 20? O que é que vocês acham? Eu acho que não, professor. Eu acho que eu não precisaria fazer todas essas contas. Porque, pelo que eu entendi, o senhor tem a fórmula aqui, ó. A n é igual ao 3 vezes o n mais 1. Então, se o senhor quisesse o A20, era só colocar onde tem o n, o número 20. Então, isso é uma fórmula do termo geral. É aquela que eu não preciso do termo anterior, ou seja, eu não preciso achar, professor, o termo que está na posição 19 para logo em seguida chegar, professor, no 20º termo. Aqui vai ter, professor, que o 20º termo vai ser 60 mais 1. O meu 20º termo, professor, vale exatamente 61. Você viu que do quinto termo eu já pulei direto. Eu já consegui achar, professor, o 20º termo. Deu para entender? Então, espera aí, professor. Para que serve uma fórmula do termo geral? Uma fórmula do termo geral, ela serve para você achar qualquer termo da tua sequência. Fazendo como, professor? Simplesmente, onde tiver o n na tua fórmula, você coloca o elemento que você quer descobrir. Se você quer o 10º termo, onde tem o n na fórmula, você coloca 10. Se ele quiser o 20º termo, que foi o que eu coloquei para vocês, onde tem a fórmula, você coloca 20. Professor, ele pode perguntar qualquer um para mim? Pode. Se ele quisesse o 100º, olha, parece que você estava adivinhando, ó, o Gabriel já fez para mim. Se ele quisesse o 100º termo, o cara que está na posição 100, professor, era só onde tem o n, colocar o 100. Iria ficar 100
é igual a 3 vezes 100 mais 1, professor, 301. Você colocou, eu não tinha nem olhado, na hora que eu olhei, rapaz, o Gabriel tá lendo meus pensamentos aqui, à distância. Vocês entenderam mesmo? Pois faz o seguinte, acha para mim os 5 primeiros termos dessa sequência e logo em seguida, acha para mim o 20º termo que obedece essa fórmula do termo geral. Meu diretor, coloca aí 2 minutinhos para eles fazerem para mim. Mais do que suficiente, 2 minutinhos. Opa! E aí? E aí? Cadê? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver. 39? Só isso, cara? Eu achei que dava mais. Fez certo mesmo, Gabriel. Não fez na pressa, não. Vamos ver agora, vamos ver agora. Professor, mudou ali pouca coisa, né? A outra era 3n mais 1, agora é 2n menos 1. Quer dizer que você vai pegar 2 vezes o n e subtrair uma unidade. Então, vamos nós aqui. Eu acho que você acertou. Estou de brincadeira, Gabriel. Ele também quer que você ache os 5 primeiros termos. Ele quer que você ache o A1. O que é que você vai fazer? Professor, muito simples. Eu vou pegar esse 1 e vou botar onde tem o n aqui, ó. Vai ficar A1 é 2 vezes 1 menos 1. Conta, agora devagar, cuidado. Se bem que é fácil essa aqui, né? 2 vezes 1 dá 2, menos 1. Professor, ó. O primeiro termo dessa sequência vale 1, professor. Vamos achar o segundo termo. O segundo termo dessa sequência vai ser 2 vezes 2 menos 1. O que foi que mudou agora? Professor, eu botei o 2 no lugar do n. Faz a conta, primeiro a multiplicação. 2 vezes 2 dá 4, 4 menos 1 dá 3. Eu já tenho o segundo termo dessa sequência. Vou achar o terceiro. Gente, sempre que você quiser perceber um padrão, ache pelo menos 3 elementos dessa sequência. 3 elementos consecutivos. 3 elementos consecutivos. Agora você vai ao infinito e além, que é isso aí, cara, que tu fez aí. Não, cara, tu tá achando aí é o quê? Como é que chama mesmo? É o 50º, 50º não. É o cara que está na posição 500, né? Prof, vamos lá. Eu quero o terceiro termo. Gabriel foi longe, foi achar lá o cara que está na posição 500, o A3, o A4 e o A5. Depois que eu achar aqui o A3, você vai perceber que a gente consegue concluir
quem é o quarto e quem é o quinto termo, sem a necessidade do cálculo. Sem a necessidade do cálculo. Vai ser 2 vezes 3 menos 1. Vai ser 6 menos 1. 6 menos 1 vai dar exatamente 5. 6 menos 1 dá exatamente 5. Agora, tenta perceber, vê se tu consegue ver um padrão aí agora, gente. Vê se tu consegue ver. Era 1, do 1 foi para o 3, do 3 foi para o 5. Professor, está variando de 2 em 2. Então, se está variando de 2 em 2, era 5 ali. O quarto termo vai ser 7 e o quinto termo vai ser exatamente 9. Sequência de números ímpares. Verdade, Gabriel. 1, 3, 5, 7, 9. Essa lei de formação do termo geral, desse exemplo 2, ela encontra para a gente justamente uma sequência numérica de números ímpares positivos. Prof, então, se eu fizer a conta, vai dar 7, 9? Vai sim, gente. Testa aí, ó. 2 vezes 4 menos 1, dá 8 menos 1, professor, que dá 7. 2 vezes 5 menos 1, professor, vai dar 10 menos 1, que dá 9. Aí eu fui lá e perguntei, eu também quero saber, professor, quanto que vale o 20º termo? A fórmula que eu tenho para seguir é a n, 2 vezes n menos 1. Então, vai ficar 2 vezes 20 menos 1. A 20 vai ser 40 menos 1. O 20º termo dessa sequência vale 39. E assim vai. O que eu queria de vocês até então? Que vocês passem a entender que nós iremos apresentar algumas sequências específicas. Sequências essas que são cobradas nas principais avaliações externas, Prova Brasil, Prova SAEB, Prova SAEPI. Professor, no Enem, e sabe onde mais, professor? Nas principais Olimpíadas de Matemática, na OBMEP. Cai, professor, isso aí? Cai, gente. Então, eu quero que você entenda que você tem como fazer no braço, sem necessidade de fórmula. Agora, a gente vai tentar convencer cada um de vocês que a utilização dessa fórmula é ideal se eu não quiser ter muito trabalho. Deixa eu te perguntar, tu gosta de fazer muita conta? Morrer de fazer conta, tu gosta? Tenho certeza que não. Então, a minha orientação não são muitas fórmulas, a minha orientação é que você aprenda, porque essa fórmula vai te direcionar ao resultado para que você não tenha que ter tanto trabalho. Acertou, Gabriel? E você vai perceber isso a partir de alguns exemplos quando nós apresentarmos as principais sequências numéricas que são cobradas nessas avaliações. Eu estou falando da progressão aritmética, para quem já tiver curiosidade, já ir fazendo uma pesquisa, e eu estou falando também da progressão geométrica, professor. Então, espera aí. Deixa eu dar mais um exemplo aqui. Vamos pensar um pouco mais. No comecinho da aula, eu perguntei para vocês o que vinha na cabeça quando tinha a palavra sequências. O que era sequência para vocês? O que faz te lembrar uma sequência? A maior parte dos alunos dessa turma, ou das outras, acaba dizendo para mim o seguinte, que, professor, sequências são os números que têm um padrão, é um número depois do outro. Mas o que foi que a gente colocou para vocês? Que a sequência, ela não precisa ser necessariamente com números. Eu posso ter uma sequência numérica onde eu perceba um padrão a partir de imagens. Aí é uma dessas situações. Professor, eu acho que dá para a gente analisar os números, é só contar as bolinhas ali, professor, os pontinhos verdes. Será que dá certo? Presta atenção o que ele coloca para a gente. Observe a quantidade de pontos nas figuras que formam a sequência de números triangulares e responda as questões propostas. Vamos lá. Quantos pontos formarão a quinta? Quantos pontos formarão a quinta e a 10ª figura? Quantos pontos vai ter na quinta e na 10ª figura? Espera aí, professor. Na situação, eles são chamados de números triangulares, porque se você juntar esses pontinhos,
você vai enxergar que figura? Ah, entendi, professor. Entendi por que eles são chamados de números triangulares. Ele quer saber quantos pontinhos você vai ter aqui, ó, na quinta figura. E ele quer saber quantos pontos, estou tentando fazer aqui grande porque vai ser, você vai ter na 10ª figura. Quantos pontos você vai ter na quinta e quantos pontos você vai ter na 10ª figura. Vamos pensar separado aqui, vamos pensar. Prof, como é que eu faço para achar a quantidade de pontos na quinta figura? Se eu for contar esses pontinhos, eu acho que eu não consigo achar um padrão, não. Quer ver? Ó? Aqui tem um pontinho, aqui tem 3, professor. Aqui o senhor já tem 3, 4, 5, aqui o senhor já tem 6. Aqui o senhor tem 4, 7, 8, 9, aqui já tem 10, professor. Acho que é 10, deixa eu ver. 1, 3, 6, 10. Professor, 1, 3, 6, 10. Tem algum padrão aí? O que é que vocês acham? Eu poderia até tentar achar uma lei de formação, entendendo, professor, que essa sequência pode variar não apenas com uma, mas com 2 ou mais operações. Vai pensando aí e me diz, professor, na quinta figura vai ter quantos pontos? A gente vai dar aquela pausazinha super rápida e a gente volta já já. Só VaptVu, só a gente tomar aquela aguinha, se hidratar e a gente volta com mais sequências numéricas. Até já.